Alô, alô, Marciano. Aqui fala da Terra. Eu acho que é uma boa a gente pensar nisso, mas vamos lá. Você acaba de dar play no Portais Internos, um podcast que mistura conversa de amigas, amigos, viagens místicas, relatos sobrenaturais e reflexões que vão tocar o seu coração e expandir a tua mente. Eu sou Amanda Baragiola e estou aqui ao lado das deusas Aline Santos e Sheila Nunes, onde juntas vamos abrir portas para diálogos profundos e autênticos, sempre acompanhadas por convidados especiais que também trilham esses caminhos invisíveis. Então, respira fundo, se conecta e se permita ser conduzido, porque aqui o portal está sempre aberto e você é parte essencial dessa jornada. Gente, o começo é maravilhoso. Adoro novidades, portais internos, falar sobre esse caminho do despertar, vozes do invisível, né? Então aqui a gente vai conversar com esse invisível, a gente vai tocar esse inconsciente, tanto pessoal quanto inconsciente coletivo, né? Falar sobre nossa jornada, sobre nosso caminho de despertar, sobre essa irmandade também que a gente está criando aqui, porque a gente está acreditando na lei da cocriação. A gente está fazendo nosso movimento por acreditar tanto no nosso processo, no nosso caminho, que ele pode ajudar, de certa forma, a despertar alguns corações, né? Se a gente conseguir tocar em um que seja, a gente já está colocando o nosso serviço a serviço de algo maior, né? O nosso serviço. Sim. Não, eu acho que a ideia do podcast é justamente essa, a gente começar a ancorar as nossas trocas espirituais, sobrenaturais, as nossas trocas de autoconhecimento e mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, porque eu acho que quando a gente fala sobre sobrenatural, a pergunta que sempre vem é: eu tô ficando maluco? Eu tô ficando maluca? Tipo, isso é real? Então, acho que a ideia dos portais, né, internos é justamente isso, mostrar que a gente faz mesmo inúmeros mergulhos internos para que a gente se conheça, porque o que está fora está dentro, o que está dentro para fora, por mais clichê que isso pareça, é a realidade, é uma realidade que as pessoas não estão, talvez, querendo enxergar ou assimilar. Então, acho que é um espaço justamente para que a gente trate com naturalidade tudo que é sobrenatural. Acho que a ideia é essa e acabar atraindo as pessoas que se sentem tão perdidas como a gente já esteve e como a gente também se sente. Porque eu acho que também vai muito desse local. A gente já está num certo nível de autoconhecimento, não em patamar, mas de muitos anos buscando tudo isso, mas a gente ainda está engatinhando também, ainda tem muita coisa. Né? Então, acho que é trazer essa humanidade para os processos sobrenaturais. Pelo menos eu vejo esse projeto assim. Mas incrível. Tais como a natureza, né, a gente vai respeitando o nosso próprio desenvolvimento. Então, aqui é como se fosse uma semente, né, um broto que a gente está regando, né? Eu acredito muito em novos projetos. Quando fala da palavra projeto, já me vem algo muito bom, assim, algo que pode ter infinitas possibilidades, né? Pode começar dessa forma, mas daqui a um tempo, né, daqui a umas semanas, um mês, vai estar já de outro jeito. A gente vai trazer outras energias, né? Vai abrir espaço. Então, aqui é como se fosse um ancoramento, né? Sim, sim, sim. E falando de início, então, vamos iniciar, né? Tipo, a gente já fez aqui uma intro para a galera que está assistindo a gente, já co-criando, porque somos co-criadores, então a galera assistindo, então vamos iniciar nos apresentando, né? Com certeza, até para ouvir o Então, vou começar, né, já que eu estou falando, eu falo pra caramba. Com gentileza. Amanda Baragiola, mentora esotérica, oraculista e alquimista energética, além de terapeuta e muitas outras, né, que eu sou. Aí, mas principalmente, né, no servir de alma hoje, ancorando essa parte mesmo de terapia esotérica e jornada espiritual, principalmente através da energia Kundalini, do processo também com tarô, autoconhecimento. E como a gente tinha conversado, a ideia em estar aqui, em começar o podcast, é justamente poder mostrar um outro lado meu. Porque, né, algumas pessoas já me conhecem de outras mídias, eu tenho um canal no YouTube, tenho um Instagram que eu alimento, a galera que eu mentoro, e todo mundo conhece a mentora, a pessoa que já está
do outro lado do véu, mas teve uma jornada muito longa, mais de 20 anos nessa jornada, para chegar até aqui. Então, quando a gente se uniu ali no Almice e começou a conversar sobre isso, principalmente agora, né, no ano que é o ano da semente, de plantar projetos, e você falou sobre esse ânimo que dá em plantar projetos, a ideia é muito também poder trazer esse outro lado meu, o lado também da vulnerabilidade, da insegurança, do que acontece, né, tipo, antes de estar madura, digamos assim, né, antes de ter o florescimento, os processos, de como foi o autoconhecimento místico mesmo, lidar com seres de outras dimensões e processos acásticos, encontrar com mentores. Então, a minha proposta aqui é que nesse projeto eu consiga estar inteira e mostrando também esse outro lado. Acho que é isso. E essa sou eu, um pouquinho de mim. É desafiador a gente falar só um pequeno trecho das nossas vidas, né? Quais trechos que a gente vai iluminar, que a gente vai colocar, assim, que merecem um espaço de fala, né? Eu diria, assim, que eu estou, não sou, né? Porque nós somos essência que não sabe de nada, no final das contas. Enquanto caminho, eu percorri aí o caminho da psicologia, do Theta Healing, do Reiki, das medicinas da floresta, né, da bruxaria sagrada também, da bruxaria natural, né, e a Sheila chega para me mostrar um lado mais oculto, um lado, né, que eu deixava ali, tá tudo bem, eu tô aqui na minha luz, né, gratiluz, namastê. Sim. E aí eu começo a conhecer, assim, o outro lado, quantas sombras também são muito importantes, né? Então, eu diria que o meu caminho espiritual começou assim, através desse despertar para a luz e para a sombra, né? O quanto eu preciso integrar, né? Ver, às vezes, a gente de forma mais, assim, tranquila, sentindo paz, enviando amor, tudo mais, né? A gente faz meditações para aprender a ser esse ser, no final das contas. E aí a gente começa a se deparar enquanto ego que a gente precisa ainda muito de evolução, né? A gente precisa muito de lapidação, de melhoria. Então eu diria que foi aí que meus caminhos começaram a se abrir a partir da visão da união do somos um. Realmente o outro ali também é uma parte de mim vivendo outra experiência, né? Então é entender que aquele outro às vezes está sofrendo por traumas não elaborados, por projeções. Então a gente vai entendendo a psicologia, a psique, né, do ser humano. E aí entrou o questionamento sobre o propósito de vida, porque nessa época eu trabalhava num banco, querendo fazer psicologia, mas fazendo administração, segurando ali o máximo, né, para eu conseguir continuar. E essa busca incessante do despertar espiritual começou através de meditações, vivências lá na Vila Mariana, ou Ana Rosa, acho que era Ana Rosa, onde eu ia e aí tinha toda uma disciplina, né, para se seguir. Então, eu comecei assim, e aí, em dia 7/7/2017, eu conheci a Ayahuasca, que foi um marco muito importante no meu despertar, onde eu percebi que isso aqui é tudo ilusão, que a gente está numa experiência, né, que a gente pode realmente, de fato, se entregar para essa experiência, né, para o movimento que tem uma fluidez natural, e se colocar em presença, enfim, tudo aquilo que a gente aprende na meditação. Então, eu diria que tanto a meditação quanto a ayahuasca, né, ajudaram nesse caminho do despertar. E tiveram vários coautores, né, Amanda, e aí eu comecei a estudar sobre projeção astral, né, até que passou um bom tempo, assim, eu te encontrei, e aí eu vi que a gente conversava muito, também era uma parte de mim, uma partícula de mim vivendo ali, passando por várias experiências de noite escura da alma, né, como você já colocou, do tarô, por exemplo, que eu me interesso, mas sei muito pouco ainda, né, e várias coisas, o Kim, né, lei do tempo, natural, o baralho cigano, muitas coisas nos conectaram realmente, os orixás mesmo, né, eu sei que você traz as mensagens de Maria Mulamba, por exemplo, que sempre é um baque, né, eu sempre fico tipo, uou! Vem com tudo. Vem com tudo, Laroye. Mas você está, Aline, né? Que você falou está um monte de coisa, mas não falou seu nome. Exatamente, ao menos já foi falando do processo de despertar, mas Aline, né? Para nós terráqueos. Alô, alô, né? Enquanto consciência única, agora enquanto experiência individual, né? Estou Aline.
Tenho conhecimento na constelação sistêmica familiar, né? Sou consteladora, estou psicoterapeuta reencarnacionista, né? Então eu faço vários processos de regressão, que eu posso trazer também algumas experiências, né? Nesse processo, que eu acho muito interessante, falar de outras vidas. Das minhas próprias, né? Nem preciso expor ninguém, gente, porque a gente mesmo já é um livro, né? É mesmo, cada um de nós. E, bom, é por aí, estou em busca aí de evolução mesmo, né? Acho que é isso. Evoluir para quê, né? Foi uma pergunta da minha cliente. Eu te pergunto, Sheila, passando a palavra para você, evoluir para quê? Gratidão. Já solta a bomba. Sheila, apresente-se assim. Bom, meu nome é Sheila. Estou também nessa experiência incrível que é a vida, sendo aqui agora oraculista também, artesã, e me aventurando nas tatuagens da vida. Sim, você já viu tem vários tatuadores que eles fazem umas tatuagens espirituais, eles fazem todo um ritual, aí passam umas... Nossa, isso é muito foda. Essa é a minha ideia. Ah, que massa. E interessante que foi uma coisa que foi surgindo natural, sabe? Sim. Porque a gente que está nesse caminho, a gente vai se conectando com pessoas similares a nós, e essas pessoas que vieram tatuar comigo aqui na minha residência, porque eu fiz uma última tatuagem agora de Hecate na minha residência, e o próximo será em outro local. Essas pessoas, elas já vêm todas prontas, montando um altar, e aí me convidando para fazer benzimento. E lá vamos nós, e é incenso, e é aroma, e é ervas. E eu fiquei muito feliz, né, com esse caminho que foram se abrindo naturalmente, sabe? Algo que foi natural. E aí eles falaram assim, já viram que tem? Igual você falou agora, já viu que tem? Sim. Pessoas que fazem... Deixa eu dar uma olhada. Não, mas porque é muito, muito legal, eu acho que cabe super, é algo diferente, acaba sendo um diferencial, né, no ramo. Sim, e aí quando me falaram, poxa, Sheila, dá uma olhada... Aí eu fui e falei, é isso, uau, é isso que eu quero, sabe? Se for para me fazer, porque me dá muito ânimo, vou fazer uma tatuagem, eu me conecto com aquele desenho, com aquela arte, com a egrégora que ela me traz. Então, por exemplo, eu estava fazendo uma arte lá para os ciganos, para uma amiga minha, que eu fiz um leque e eu fiz o tridente de Shiva. Então, eu fiquei escutando música de Shiva enquanto eu estava desenhando, me conectando com Shiva, me conectando com os povos ciganos para poder fazer essa arte. Aí a gente faz, né, antes uma conexão com o Pai Rapé. Sim. Aí a gente faz o benzimento. Aí depois eu faço a arte. Então tá sendo para mim um caminho muito interessante, sabe? De conexão muito profunda. Eu fiz também uma arte em 2 amigos meus, onde a gente fez até uma imersão na cachoeira, pós-tatuagem. Sempre gostei de desenhar, inclusive estou passando por uma experiência bem interessante, que é a canalização de seres que eu não sabia da sua existência. Nossa, depois que eu desenhei, depois que eu desenhei, eu descobri que existe. E eu falei, Aline, você é a prova disso, porque eu não sabia desses detalhes e eu acabei canalizando, externalizando desenhos que eu não sabia que já existiam, né, assim, seres estelares. Arcturianos. Andromedanos, sem saber de absolutamente nada, como se fosse um canal que ligasse de lá para cá, né? E eu já tinha essa conexão antes dela, sempre me interessei por seres multidimensionais, então a gente acredita que tem algo aí pra gente aprender mais. Com certeza. Né? Que está sendo canalizado. Com certeza. Depois eu compartilho com você, Amanda. E eu acho muito curioso como os arcturianos, eles sempre chegam em algum momento do despertar espiritual. Eu tava conversando com o Jonas, ele segue lá, né, o canal do YouTube, e ele falou, cara, do nada chegou uns acessos arcturianos. E eu falei, nossa, na minha jornada também lá atrás, eu tive muitos momentos de não saber, eu só tinha sonhos, visões, e aí quando eu fui pensar, eu falei, cara, é isso, são os arcturianos. Então a gente tem uma fase no despertar da consciência que a gente acaba passando pelos seres estrelares, né? Não tem para onde correr. Eu acho que quanto mais eu estudo, quanto mais eu atendo, quanto mais eu vivo toda essa consciência, eu vou percebendo que o caminho, ele sempre chega, talvez em momentos diferentes, mas todo mundo acaba passando por esses pilares. Os seres arcturianos, eu acho que eles, no processo de expansão da consciência, eles sempre acabam aparecendo. Eu conheço pouquíssimas pessoas que não tiveram
tipo, uma experiência com arcturianos, sempre em um X dado, né? Nível assim da expansão da consciência, da autoconsciência, precisou passar ali por essa inteligência. Eu acho essas coisas fenomenais. Eu também, eu tô me sentindo assim, agraciada, porque é algo muito novo para mim, assim, sabe? Eu sempre me senti conectada a algo maior, mas que eu não colocava nome, eu não colocava nome. Eu sentia que no momento certo viria para mim. E esse é o momento onde eles começaram a se apresentar, começaram a vir, né, coisas que é por merecimento, é por acesso, é o momento certo, é o aqui e o agora. Então eu estou muito grata por esse contato, que eu comecei a desenhar sem entender. Aí numa consagração que eu fui recentemente, eu tive contato com as estrelas, e aí veio aqui na minha cabeça, né, Andromedae, mas era numa linguagem diferente, inclusive. Sim. E eu sinto que é ele se aproximando, se conectando comigo. Então, pois bem, eu estou nessa jornada de autoconhecimento, me sinto no útero da grande deusa, é como eu sempre digo, né? Me sinto nem que eu estou engateando, que eu estou no útero da grande deusa ali, sabe? Sim. Então, assim, é uma jornada que está sendo incrível. Evoluir para quê? Para nos encontrarmos com nós mesmos, para encontrarmos a nossa própria essência, porque nós estamos aqui e não tem outro lugar senão para frente, para evolução. Perfeito. Não dá para ir para trás. É isso que eu Exato. Mas antes de ir para frente, que ainda teremos muitos e muitos episódios semanais, vamos falar um pouco lá de trás, como é que começou o nosso processo do que a gente intitula, não sei se erroneamente, mas a gente acaba intitulando de despertar da consciência, né? Quando que tudo começou para cada uma de nós? Falem aí. Depois eu falo. Sim, se você quiser começar falando, né? Ai, meu Deus. A gente gosta de jogar batata quente para os outros, né? É a triangulação. Ai, tá. Então vamos lá. Porque assim, a minha jornada, ela começou muito cedo. Eu nasci esotérica, então eu acho que isso é algo que faz total diferença no processo. Eu tive um momento de desconexão, então eu passei por um redespertar. Mas na minha infância, eu morava no que chamam da Ilha da Magia, em Santa Catarina. Só pelo nome já se tira, né? Ilha da Magia, então uma conexão com isso. E minha mãe tinha loja de produtos esotéricos nessa época. Então, bruxa, gnomo, duende, povo cigano, tarô, baralho, tudo isso foi o meu natural. Assim, ela tinha loja, ela foi pioneira disso lá em Santa Catarina, muitos anos atrás. E minha mãe sempre foi uma buscadora da fé, né? Assim, das manifestações de fé. Ela nunca conseguiu encontrar nada, tipo assim, uma religião para chamar de sua, mas ela sempre buscou. Então, tudo quanto é templo religioso, espiritual, que minha mãe ia, eu pequenininha, ia com ela. Então, isso sempre me fascinou. Eu tive sempre essa liberdade espiritual. Eu nunca fui induzida a ter que escolher uma X ou uma Y religião. Então, eu sempre desbravei tudo isso, mas é muito curioso, porque ao mesmo tempo que eu vivia toda essa parte esotérica de bruxa, gnomo, eu estudava no colégio de freira extremamente tradicional. Então, tipo, um choque, assim, de realidade. E aí a Igreja Católica, né, como eu estava em colégio de freira, acabou embutindo alguns bloqueios e medos em mim por conta de algumas religiões. Principalmente as religiões de matrizes africanas, que hoje é uma das minhas que eu mais me identifico. Mas, assim, eles demonizavam tudo isso, então colocaram muito medo. Só que eu sempre achei muito estranho tudo aquilo, e eu já tinha muito implícito em mim que a espiritualidade é algo livre. Então, tanto que hoje eu falo, não sigo uma religião, eu sou espiritualista, não sigo as doutrinas e regras, e isso, óbvio, depois de muitos acessos, eu entendi que vinha da minha linhagem de bruxa, sempre fui bruxa, então como vai aprisionar uma bruxa? Não dá. Não tem né? como, não se foi queimada, não vamos ser queimadas de novo. Exato. Então, assim, a bagagem esotérica sempre foi muito comum para mim. E quando eu saí de Florianópolis, a gente veio para o nordeste do país, né? Eu e minha mãe. E ali a gente ficou em várias cidades turísticas. Porto de Galinhas, Maceió, Rio Grande do Norte. A gente passou por todos os litorais. E como são cidades turísticas, eu sempre fiquei muito encantada com as manifestações de fé dos turistas. E eram turistas do Brasil inteiro e do mundo.
inteiro. Então, cada um chegava e compartilhava alguma coisa, e eu ainda criança, aquilo me cativava muito, como que cada pessoa manifesta a sua fé. Teve um dado momento que a gente ficou em Itacaré, sul da Bahia, e ali eu comecei a ver, isso eu ainda muito pequena, com 13 anos, 12 anos, e tinham rituais de ayahuasca, não que eu participasse, mas conhecia a galera que participava, e sempre as pessoas falando muito sobre isso, outras medicinas da floresta. Comecei a conviver, minha mãe tinha um camping nessa época, então passavam muitas pessoas, e sempre me chamou a atenção que sempre tinha um psicólogo no meio, passando pelo camping, e aí então acho que dali já nasceu essa questão de buscar essa questão pelo psique humano. Então eu sempre fui entendendo tudo isso como natural, a expansão da consciência, os processos ritualísticos, a manifestação de fé de uma forma livre, para mim sempre foi natural, e até os meus 17 anos, tanto que ainda na adolescência eu aprendi a ler, né, o baralho cigano de uma forma muito intuitiva, e só que ele era um hobby. Então, ainda criança pequena, lia para amigos, para as pessoas que chegavam, era essa questão de brincadeira de criança, digamos assim. E era minha brincadeira sobrenatural, era ler o baralho cigano. E aí, ok, fui vivendo tudo isso, passando por vários locais, fui para Búzios, no Rio de Janeiro. Ali eu comecei a dar uma burguetizada, né, digamos assim, foi para um outro nível. Comecei a me afastar um pouco dessa parte mais espiritual, até por conta do local, das influências, amizades, adolescente, mas ainda tinha um pouco disso, de acreditar nas sincronicidades, astrologia, tudo isso continuava me encantando. Com 17 anos foi quando eu vim para Salvador. Hoje eu moro perto de Salvador, não é em Salvador, mas é uma cidade próxima. Mas me mudei para Salvador e ali entrou meu processo Matrix. Então, com 17 anos, eu comecei a me desconectar completamente de quem eu era. Porque eu comecei, a minha mediunidade começou a aflorar de uma forma muito potente. Ninguém entendia o que eu estava falando. Por coincidência ou não, minhas amizades elas eram muito de núcleos evangélicos, então isso não ajudava em nada, né? Muito pelo contrário, o pastor ele falava que tudo isso era obra do demônio, que eram coisas negativas, que tinha que queimar, exorcizar, fazer e acontecer. Por um lado, foi muito bom o tempo que eu passei na vivência, né, das igrejas evangélicas, mas, por outro lado, isso foi me afastando cada vez mais de mim. Mas ali eu tive a oportunidade também de entender quem era Jesus Cristo, para além da religião. Então, eu fui entendendo o que era esse amor crístico, toda essa presença, porque eu acabei assumindo células. Meu namorado, ele não consegue entender. Ele, como assim você é uma bruxa ex-crente? Não faz sentido. Mas eu vivi tudo isso ali, só que eu fui me desconectando da minha magia. E quando a mediunidade ela começou a florar muito, eu entrava em locais e eu escutava as vozes de todo mundo na minha cabeça. E eu não sabia lidar, não tinha ninguém para me ajudar nisso. Então, teve um belo dia, já com 21, acho que 20 para 21 anos, eu cheguei em casa e, assim, eu conversei com os meus mentores, com meus guias. Na época eu não sabia nome de ninguém, só sabia que tinha uma proteção muito forte. Eu falei, tirem de mim. Eu não estou pronta. Eu comecei a ter sonhos que hoje eu sei que são projeções astrais. Eu comecei a ter projeção de futuro, a ver coisas que iam acontecer, a ver a alma das pessoas. E eu, muito jovem, sem preparo nenhum, falei, tipo, não, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu lembro do dia que eu cheguei em casa, chorando, ajoelhei no chão e falei, tirem de mim. Não quero ver nada, não quero sentir nada, não estou pronta para lidar com isso. E eu lembro muito dos meus mentores falando comigo, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Eu não quero, eu não estou pronta, não sei lidar com isso. E eles, tá bom, a gente vai te dar um tempo. Beleza. No outro dia, assim, eu acordei como se nada tivesse acontecido, como se eu não lembrasse de nada. E ali começou todo o meu processo de desconexão mesmo. Eu fui esquecendo de quem eu era, fui esquecendo da magia, do esoterismo, eu não ritualizava mais. Minha vida entrou num caos. Foi a época mais escassa da minha vida. E quando eu falo isso, eu sempre gosto de falar que não é escassez financeira, porque talvez tenha sido uma das épocas que, pela idade, e trabalho, mas foi uma das épocas que eu mais monetizei. Eu tinha salário altíssimo nessa época, eu trabalhava com comissão, então ganhava muito bem, mas o dinheiro esvaía. Tipo, nada acontecia, nada foi construído. Eu entrei num looping de vários problemas de saúde nessa minha desconexão, cheguei a ficar internada, tive que fazer mini cirurgias. Emergência, tipo, era 3, 4 vezes por semana eu caindo em emergência. Então, assim, foi um processo de vazio da alma, de desconexão, de infelicidade. Eu chorava e eu não sabia por que eu chorava tanto.
E as pessoas ao meu redor, nossa, mano, mas você tem tudo para estar feliz e não tá. Eu olhava assim, tipo, nada fazia sentido. E aí, em 2018, que foi o meu grande redespertar, né? Como eu costumo chamar. Que em 2018 eu comecei a escutar aquelas vozes. Eu tava, tipo, zerada, não escutava mais nada. E aí eu comecei a escutar, Amanda, tá na hora de voltar. Eu vou voltar para onde? Peraí, o que que tá acontecendo? Sério que eu nem sei. Aqui, não é voltar como assim, daí você pediu uma pausa, tá na hora de voltar. E aí eu, tipo, voltar. E aí, como nada é do nada, nessa mesma época, uma amiga minha, por conta de outras questões que estavam acontecendo na minha vida, ela falou, Amanda, você precisa começar um atendimento tipo terapêutico, você precisa ir para uma psicóloga, por causa disso que eu me sentia muito infeliz e eu não sabia o porquê que eu estava infeliz, digamos assim, né? E aí essa minha amiga me indicou uma psicóloga junguiana, a Gabriela Paixão, que sou, nossa, literalmente apaixonada por ela, foi tipo bruxona e ela foi um marco nesse meu voltar para mim. E com Gabi, como ela é indiana, bruxa e do candomblé, enfim, várias questões, ela trazia muito isso. Ela que me explicou muito sobre crianças estrelares, sobre mediunidade, sobre muita coisa. Então, foi muito além da terapia, da psicologia comum, entre muitas aspas, né? E ela trouxe muito disso e ela foi fundamental nisso. Primeiro, para me entender como ser humano, depois para começar a entender essa mediunidade. Então, em 2018, eu comecei a voltar para isso, comecei a me entender, a entender o porquê que eu estava tão infeliz, não era tão do nada, assim, eu ali estava num relacionamento extremamente abusivo, que eu não entendia na época, porque para a sociedade era muito comum tudo que eu vivia, estava perdida no meu propósito de alma, mas estava numa profissão que eu gostava muito, então as pessoas também não entendiam, eu era muito boa no que eu fazia, mas ali começou, e aí os meus mentores começaram a se apresentar de novo. E tudo aquilo que eu tinha fechado, né, porque eu fiquei 7 anos com o meu terceiro olho fechado, eu voltei a abrir. E comecei a buscar tudo isso. E aí, quando foi em 2020, eu já estava 2 anos nesse processo de voltando aos poucos. E a faculdade de arquitetura, porque eu sou formada, né, em arquitetura e urbanismo, me ajudou muito no processo. Porque eu sempre trabalhei com ambientes de coletivo. Então, escolas, centro de esporte, centro de terapia, inclusive. Então, eu tinha que estudar o psique humano. Isso foi me fazendo voltar a entender a sociedade, me entender os arquétipos também de tudo que estava ali. Eu já tinha, né, uma formação em designer gráfico, cores, símbolos, tudo isso sempre foi muito, me chamou muito a atenção, a forma como a gente se identifica com tudo isso. E ali em arquitetura eu fui começando a ler cada vez mais de Jung para fazer os meus projetos. Então, a memória, de fato, os downloads de quem eu era começaram a acontecer, a se iluminar dentro de mim. E aí, em 2020, quando teve a pandemia, eu decidi que eu não ia surtar. Minha filha teve que ficar longe de mim por conta da pandemia, né? O mundo parou, todo mundo que está aqui viveu a pandemia, né? Então sabe como é que foi. E eu falei, eu não vou surtar, eu vou mergulhar em mim. Eu parei, eu não acompanhei as notícias, eu não acompanhei nada do que estava acontecendo, e ali eu tive um processo, assim, muito... Como é que eu posso falar? E aí, quem quiser acreditar, acredita, quem não acreditar, não acredita, mas meio que uma conversa com Chico Xavier. E meses depois, eu vi uma carta que ele tinha deixado, falando sobre a pandemia, que tudo isso ia acontecer. Não sei se vocês chegaram a ver esse documento, mas assim, mas logo quando começou, eu tive um acesso, uma conexão ali. E eu lembro de falar com minha psicóloga. Eu falei, Gabi, eu decidi que eu vou mergulhar em mim, porque assim, não vai adiantar eu surtar com a pandemia, então eu vou aproveitar, entre muitas aspas, esse tempo para me reconectar com a minha espiritualidade. E ali eu tive vários processos, foram os 2 anos seguintes, foram anos muito intensos de mergulhar. Eu sou ariana, eu sou uma tormenta planetária. Alguma coisa E ali, então, na pandemia, foi quando tudo veio com muita força, com muita potência, os registros akásticos, cura por chakras, junto com o que eu estava estudando em arquitetura, então ali aconteceu o boom. Em 2022 foi quando eu decidi bancar todo o meu universo místico, bancar toda a espiritualidade, desde então me colocando a servir mesmo de estudo. E é um resumão de tudo que aconteceu, mas foi mais ou menos assim que aconteceu para mim, bem resumidamente mesmo, que eu sei que já foi extenso, mas foi mais ou menos assim. Uau. Uhum.
Muitos processos, né, Amanda? A gente vê o quanto a gente está sedenta de algo maior. Então, eu diria que por trás de tudo isso, a gente busca responder, também preencher os vazios que a gente sente enquanto esses momentos de noite escura da alma, retorno de Saturno, que todos nós passamos, né? A gente sabe que muitos cantores, infelizmente artistas, né, fizeram a passagem justamente aos 28 anos. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, sobre cantores, né, como Kurt Cobain. Foi exatamente com 28 anos. Em 2018 eu estava com 28 anos. Uou! Uau! Interessante, né? Foi 18, 19, 20, 21, 22. Foi com 2018, tem 7 anos, não é isso? A gente que é de humanas não é muito bom fazer enfim, mas foi nesse processo aí. Nossa, e é sobre. Como foi para você despertar? Então, o despertar justamente surgiu nesse momento que deu uma balanceada. Então, em 2017, eu fui conhecer a Ayahuasca, e aí eu falei assim, eu quero compreender o que é essa medicina sagrada, né? Eu quero entender o que ela pode trazer justamente de cair de máscaras, porque o que é? Aí eu vi aquele vídeo do Cadu Caçaú, né? Acho que eu posso falar aqui, né? Sim, o Cadu é maravilhoso. É maravilhoso. E ele falava, né, num dos vídeos, tanto sobre meditação quanto a ayahuasca, a experiência dele. E aí aquilo foi, assim, me dando mais confiança, né? E aí eu fui em 3 pessoas, né, lá na Zona Leste, se eu não me engano, aqui de São Paulo, né? E foi a minha primeira experiência, onde eu comecei a tocar, então, esse sobrenatural. Mas ele já era presente na minha vida desde a adolescência, que eu tinha estado de paralisações durante o sono, né, a paralisação do sono, que a gente fala, que antecede ao estado de projeção astral. Então, eu acordava de madrugada, me sentindo tanto paralisada quanto consciente, às vezes, do sonho, né, que eu estava tendo. E ali eu via que tinha algo a mais, né? Também vim de família evangélica, né, assim como você, e sempre, assim, a igreja tentando suprimir o que eu realmente era, né? Aí, quando eu tinha 11 anos, por exemplo, eu fui convidada para participar de uma entrevista para falar sobre o filme do Harry Potter, né? Então eu fui, depois eu fui convidada por uma conhecida mesmo para falar sobre esse filme. Quando eu fui compartilhar lá na igreja, na salinha, né, ali das crianças, eu compartilhei que eu havia assistido e aí me perguntaram: "E o que você achou?" É uma pergunta simples, e ali eu expus que eu achei muito legal, né, as magias e tudo mais. Queima a bruxa! Leva ela pra fogueira! Ai. Exatamente, foi bem assim, né? Não, porque a gente sabe que não pode, porque a Bíblia recrimina e tudo mais. Ali eu vi que tinha alguma coisa errada. E aí eu me descobri, então, né, uma pessoa homoafetiva, né, que a gente não se torna, a gente se descobre, né? E aí ali eu vi que eu já não fazia mais parte. Eu gostava de banda de rock, vestir camisa de Evanescence, né, que é algo que a gente tem uma conexão muito forte. Eu tenho até uma tatuagem, né, de Evanescence, Sheila. Sim. E aí eu fui evoluindo assim nesse sentido de questionar esse algo a mais, né? E eu já senti o tempo diferente. Então, uma das coisas que eu sempre tive dificuldade em lidar com o tempo de fazer as coisas, em respeitar, ter uma disciplina mesmo assim aqui, porque para mim cada dia era muito único, né? E é ainda. Aí eu aprendi com a lei do tempo a respeitar também os nossos ciclos, né? Tem um livro do O Tempo de Buda também, né? Enfim. E aí foi esse caminho, assim, até hoje, né? Estamos aí ainda. Eu estou estudando agora a evolução, né? A escala evolutiva das emoções, de vibração também, que eu acho bastante interessante. E ali a gente vai aprendendo várias coisas sobre a gente mesmo. Arrou. Sheila, como é que começou tudo isso para você? Bom, para mim, o despertar espiritual, ele é algo que eu comecei a tomar consciência, que sempre esteve comigo no sentido, na minha infância. Vamos lá na minha infância, vamos voltar um pouquinho, né? Que se faz importante. Eu sempre fui uma criança taxada como atípica no sentido de me distanciar das demais. Eu era conectada com coisas que outras crianças, por exemplo, as minhas primas, não eram conectadas.
As minhas primas, enquanto estavam brincando de casinha, de bonequinha, eu estava perfurando o corredor de uma casa onde morei para pegar umas pedrinhas, aquelas pedrinhas pequenininhas leitosas, porque eu achava que aquelas pedrinhas eram muito valiosas. E isso é algo que eu lembro e é algo que a minha mãe também conta. Eu amava, porque eu morava no norte, eu morei um tempo no Ceará, quando a galera aguava a terra e aquele cheiro de terra molhada subia no ar e eu ficava inalando aquele aroma da terra molhada, pisando naquelas bolinhas durinhas que craquelavam com o sol. Então eu sinto que já estava comigo toda essa bruxaria e eu só fui ter conhecimento desse despertar um pouco mais para frente de eu entender o que seria de fato, mas sempre esteve comigo. Eu sinto que eu sempre fui essa menininha que estava conectada com a natureza, com algo maior, com algo que eu nem conseguia encaixar numa forma, num nome, denominar, sabe? Pois bem, fui vivendo, sentindo um vazio profundo dentro do meu ser, não sabia de onde vinha, tanto que eu pensava, poxa vida, será que eu estou vivendo essa vida de uma forma certa, correta, porque eu sinto um vazio e eu tenho tantas coisas para agradecer? Eu sou tão grata até aqui, porém, entretanto, todavia, por que eu sinto esse vazio? E foi quando eu encontrei a Sagrada Medicina Ayahuasca também. Há 6 anos atrás, foi onde eu sinto que agora que eu estou vivendo e não sobrevivendo. É agora que eu consigo realmente agradecer por cada grão que eu me alimento, pelo ar que entra nos meus pulmões. É com a Sagrada Medicina. Então, esse despertar, ele começou, de fato, a abrir o terceiro olho, digamos assim, com a Sagrada Medicina Ayahuasca. Massa. Só que antes disso, eu sinto que eu já estava conectada com a bruxaria, com o todo. E eu sinto que cada pessoa está no seu despertar, sabe? Mas eu sempre sentia que eu precisava de algo. Então, a Sagrada Medicina veio com esse chamado, né? E foi aonde eu senti o chamado quando eu estava no absoluto profundo do meu ser, numa escuridão muito profunda, onde, nesse instante, eu gostaria muito de ser mãe. E eu tinha uma questão no meu útero, que, inclusive, mais para frente, eu fui descobrir os motivos, que eu não poderia ser mãe. Então, eu fiquei 6 anos da minha vida sem me prevenir, e ainda assim eu não conseguia gerar. Pois bem, eu falei, sou bruxa, eu vou fazer chás e eu vou limpar esse útero, eu vou curar, tá entendendo? Fui lá, fiz um chás na fé, o chá amarelo unha de gato, tomei esse chás na fé, 5 dias, no primeiro mês eu consegui gerar minha filha maravilhosa, Luna Beatriz, tem 6 aninhos. E aí, nessa busca por chás, né, eu encontrei a medicina. Só que eu não conhecia pessoas que fossem consagrar, pessoas de confiança, assim, que eu falava, poxa, é isso. Mas eu engavetei ali e falei, em algum momento eu vou. Eu sinto que esse é meu chamado. E aí foi quando eu fui e começou a abrir esse terceiro olho, comecei a vivenciar, experienciar, e estou nesse processo. É gostosinho sempre? Não. Nada. Não, mas é necessário. E é só uma parte, resumidamente, Sim. de despertar e dessa conexão com algo muito maior, que eu acredito que todos nós estamos nesse processo, cada um da sua forma, cada um no seu tempo, cada um com a sua linguagem, mas todos nós estamos em evolução, em rumo a algo maior, dessa descoberta, dessa consciência universal. Não, é muito legal. Não, e é legal, vocês duas, né, tiveram uma experiência com a ayahuasca. Para mim, a medicina que veio foi a medicina da meditação. E como eu sempre falo, o universo não faz nada errado. E hoje, até no processo de Kundalini, querendo ou não, que é o que eu desenvolvo, a medicina é o próprio corpo. É a própria energia Kundalini. E foi como aconteceu. E eu acredito muito que o nosso chamado de alma, ele está muito conectado com isso, com como aconteceu a grande virada, se é que dá para falar assim, mas a grande virada para a gente. Isso meio que vai guiando ali como que a gente vai conseguir iluminar e ajudar outras pessoas nessa vivência. E é curioso, Sheila, você falar que você não podia engravidar, porque eu me espelho nisso. Eu era considerada, mas no meu caso eu não tinha, para não ficar pesado,
Não é assim que eu não tinha o desejo, eu não estava querendo, de fato, engravidar, mas eu já tinha sido diagnosticada como infértil. Então, assim, só que ao contrário de você usava anticoncepcional, usava camisinha, tudo, e mesmo assim minha filha veio. Tanto que ela até brinca, minha mãe foi eu que escolhi vir. Né? Seguindo o protocolo, era para ser. Era para ser, e aí ela veio, mas tem essa questão, né? A gente tem esse espelhamento, que eu fui ali diagnosticada com a infertilidade, mas não, o dia que você quiser engravidar, você vai ter que fazer tratamentos 1000, assim, porque sua taxa de fertilidade é baixíssima. Como na época eu não estava pretendendo filho, eu falei, de boas, tudo ótimo. E aí acabou que teve uma experiência, né? Ó, a igreja, o lado bom, né, aí da igreja, teve uma profeta passando pela igreja no belo dia, um culto. Eu já estava para desistir de ir na igreja e tal. E eu não era daqui, essa mulher, mas sempre é uma mulher, sempre é uma bruxa, né? Só que usam outro nome. Pois e ela disse que estava passando pela porta e que ela sentiu que ela precisava entrar. E por sincronicidade, muitas mulheres tinham problema para engravidar nessa igreja. Muitas mulheres estavam tentando há muitos anos engravidar e não conseguiam. E depois que essa profeta passou por lá e fez uma oração, gente, sabe quando fica todo mundo grávida no ambiente? Foi isso que aconteceu nessa igreja e eu ainda fui no pacote. Eu que nem estava pedindo nada, acabei engravidando. Tanto assim que nasceu, assim, sei lá, mais 6 crianças juntas nessa igreja. Nessa época, depois que essa mulher passou por lá, não faço ideia do nome dela, não vou lembrar, mas eu lembro que isso me marcou. Eu lembro assim, de falar, caraca, mas eu nem estava pedindo nada, eu nem estava nesse bolo, podia me deixar aqui de boas, né? Mas foi a melhor coisa. Minha filha, óbvio, é incrível, amo, sou apaixonada, ela veio exatamente na hora que ela tinha que vir, mas né, na época, com ela consciência, eu falei, mas eu nem estava no bolo disso. Mas sei que essa mulher passou e numa oração ela curou inúmeras mulheres dentro daquela igreja, com o poder da palavra. E é muito louco isso, né? Viver esse tipo de experiência. Você fala, caramba, como a palavra de fato e a fé, elas têm poder. A fé, ela tem muito poder. Todos os dias em que eu tomava os chás, eu olhava para o céu. Todos os dias, porque eu precisava tomar um em jejum e o outro no final do dia, né? E eu tomava todos os dias com muita fé, olhando para o céu e agradecendo. A minha fé, ela foi muito grande, porque eu sentia que a Luna, ela tinha que vir para o meu útero. Eu sentia que a Luna, ela precisava estar aqui. Inclusive, eu vi ela numa miração, ela me escolhendo. Tanto que o nome dela é Luna, porque, obviamente, é a lua, para iluminar uma parte da minha escuridão. Porque eu sentia que ela veio. Inclusive, ela não tem 6 anos, gente, mas eu aprendo muito com ela. Ela é uma jovem anciã. A minha tá com 10. 10? Ai. E quantas coisas a gente pode aprender com as nossas crianças? Não, demais. E a miração também. Eu lembro que pequena, eu já via a Sophie. Eu via a imagem dela exatamente como ela é, assim, de costas, o cabelo meio liso, com as ondinhas, assim, quando ela tá com o cabelo comprido, ela fica com umas ondinhas, assim, na ponta. E o nome dela é Sophie justamente por conta de sabedoria, porque eu sabia que ela vinha para me trazer a sabedoria que eu precisava na vida. Papo mãe. Papo mãe, bruxas e seus nomes magísticos. Não tem como. Ai, mas que bacana. Nossa, então aqui... eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar experiências incríveis aqui, nessas gravações, nesses encontros, porque aqui hoje é só o comecinho, né, do ancoramento de toda essa energia e eu acho que quem está do outro lado vai poder viver experiências incríveis e assim, se espelhar também nas nossas histórias, porque pensa em quantos minutinhos de conversa a gente já vê o espelhamento que tem entre uma e outra, a gente, caraca, isso também aconteceu comigo, e é muito legal saber que a gente não está sozinha, que tem outras pessoas vivendo isso também. Exatamente. Perfeito. É isso. É isso, sobre a necessidade de contarmos histórias, contarmos a nossa história, compartilharmos, senão de que outra forma que o mundo vai ficar sabendo, né, que ela existe, que também faz parte, né, aqui sou eu vivendo uma experiência, mas que pode agregar muito com a linguagem, com o processo de outro irmão, outra irmã, né, então aqui a gente vai ter nessa troca gostosa, que tem muita potência, muita capacidade de crescer mesmo. Muita magia no ano da semente. Com né? O ano de florescimento, de crescimento e arro.
E, assim, só para deixar a galera assim, com um gostinho de quero mais, para todo mundo voltar, né, na próxima semana, assim, o que cada uma pode falar de uma experiência sobrenatural que marcou o processo de despertar? Eu sei que eu mesmo tenho muitas, daria um livro. Mas tô pensando nisso, inclusive, sabia, Aline? Depois do Almice, eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que eu quero escrever um livro. Oh! Fiquei pensando, acho que estou pronta, já tenho uma filha, já plantei uma árvore na escola, muitos anos atrás, você nem fim deu a árvore, mas já plantei. Agora acho que eu quero escrever um livro. Por gentileza, nós seremos as primeiras leitoras, inclusive. Mas digam aí, o que vocês têm assim, de experiência sobrenatural? Bom, primeiro que eu penso aqui é um processo de morte, realmente, que eu passei, né, de renascimento e morte, quando eu falo, é egóica, né, claro, é do ego, onde eu estava, né, ali consagrando dentro de uma ritualística, né, que era mais voltada às sombras, então eu estava trabalhando justamente esse autorresgate, onde eu me entreguei, assim, né, para a Terra, onde eu me conectei realmente. Então, eu acredito muito na magia, né, dos 4 elementos, por exemplo, 5 elementos da integração do éter. E ali eu estava impressionante, né, como quando a gente consegue se entregar realmente, a gente tem esses processos de limpeza, de desapego muito grande. Né? Então, eu me vi em um momento onde eu não me identificava com mais nada, não me identificava com o meu nome, não me identificava com a minha idade, absolutamente nada, né? Onde eu me permiti, né, me resetar, eu diria, né? E aí eu renasci ali, né, onde parece que eu reaprendi a andar, né, e tudo mais. E eu falo isso, Amanda, assim, né, parece, nossa, um processo de agonia, mas ele é super necessário, porque que oportunidade que a gente tem de morrer tanto para uma característica que a gente precisa melhorar todos os dias. Né? Então, eu lembro até das iniciações que tem ali com os indígenas, né, onde uma das tradições, agora eu não vou me lembrar qual mas quando os meninos fazem 18 anos, eles passam por um ritual onde queima todas as suas roupas, onde queima a casa, queima tudo que ele era antes enquanto garoto. Né? Então, tem esse ritual de iniciação para a vida adulta, né, para se tornar um ser sem tantas crenças que foram colocadas ali nele, né? Então eu percebo isso, que a gente precisa passar metade da vida basicamente se desapegando de quem a gente achava que a gente era, onde foi colocado para nós, né, por pais, professores, sociedade, cultura, muitas coisas que nos criaram também essa visão de separatividade, né, de gosto, não gosto, né, sendo que é tudo uma coisa só. Eu acredito nisso, né? Mas tá tudo bem, a gente também tá no nosso processo de individuação e ter os nossos próprios gostos e preferências, né? E, bom, aí eu fui descobrindo o meu caminho espiritual, por aí, morrendo, renascendo, vivendo, experienciando. Arrom. Aí, arrom. Arrom? Bom. E você? E você, Sheila? Seria... Bom, para mim, assim, um processo sobrenatural onde eu já passei, eu tava surgindo aqui vários insights do que eu já vivi até aqui, porque foram muitas coisas sobrenaturais que eu vivi desde a minha infância. Eu também. Desde a minha infância, mas um que está bem forte aqui e vívido na minha lembrança é que eu tinha 5 anos de idade, tá? Eu tinha 5 anos de idade, onde, novamente volto lá para onde eu vivi por um tempo, que foi no norte, no Ceará. Eu estava brincando e ali, naquela época, as crianças tinham esse costume de brincar na rua, ficar sempre descalço, e eu era uma delas, onde eu vi uma moça muito bonita. Eu lembro, assim, de poucas características dela, mas eu lembro de eu achar ela tão linda, e eu ficava admirada com a beleza dela, e aí ela estava numa casa, e as casas, antigamente, lá no norte, viviam abertas, muito calor, e ela estava ali jogando algum tipo, não sei se era baralho, com 2 homens, e eu passava na frente e ficava acenando. Aí eu saía, aí de novo eu voltava e acenava de novo, e ela sorria para mim e acenava de volta. Eu percebi que ela estava chamando muito a minha atenção.
Eu tive pressentimentos, mesmo com 5 anos, eu tinha sentimentos sobre as pessoas, inclusive até hoje, eu tenho muitos sonhos que acontecem. E depois que acontece, eu falei, poxa vida, eu sonhei exatamente isso que está acontecendo. E é algo sobrenatural, sabe? Mas que acontece. E eu senti algo estranho dela, e no dia seguinte ela estava ali, ela fez a passagem e colocaram ela na frente da minha porta. Essa foi uma experiência sobrenatural, dentre outras também, que eu já vi algumas pessoas próximas. Eu senti sonhar que essa pessoa, por exemplo, ia fazer a passagem e isso acontecer. Mas não só isso, também outras coisas boas também acontecem, né? Uma mediunidade muito forte, né? Uma mediunidade muito enxergar forte. além do que está acontecendo aqui. Exatamente. Cara, não, você falou agora, passou um filme, porque eu já tive muitas sensações assim, e a gente que sente é um rolê. É um rolê, né? É um rolê. Inclusive, é algo que eu venho lidando, assim, às vezes, confesso que eu fico injuriada, vou usar essa palavra, que é a que veio. Injuriada, porque eu fico, poxa vida, eu vi, mas o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? E aí é um processo, porque quando eu vejo, já aconteceu exatamente igual, e eu fico, tá, por que eu vi, então? O que eu posso fazer, se não fazer uma boa oração, emanar toda a luz e me conectar com a minha espiritualidade e buscar entender, ter esse entendimento por que eu vi, tá? Mas não é só coisas ruins, voltando a dizer, mas esse foi um insight que veio à minha mente agora, nesse momento. Mas isso é algo sobrenatural, em que eu sinto que acontece muito comigo. Eu costumo dizer que eu trabalho na linha da bruxaria hecatina, sou devota a Deus Hecate, dentre outras também, Hecate. Então, eu costumo dizer, né, que quem trabalha com a bruxaria hecatina, por exemplo, é como se nós fôssemos aqui um espelho. Nada passa despercebido. Acredite se quiser. Não, eu acredito muito. Então, todos os véus, eles vão caindo, principalmente nós que trabalhamos ali nas profundezas, que é muito importante para a gente adentrar as nossas próprias profundezas e lá iluminar coisas que precisam ser ressignificadas, que precisam ser iluminadas e vir à tona, né, para entendermos que nós não somos o que passou, né? Nós somos aquilo agora, mas para isso a gente precisa encarar algumas coisas que estão lá nas profundezas. E isso é algo sobrenatural que eu já estou enxergando como algo natural. Arro. Muita gratidão. Perfeito. Com muita verdade. Que massa. Cara, então, né? Pensando sobre experiências sobrenaturais, eu tenho muitas, assim como vocês, não tenho assim como, meu Deus, qual foi mais ou menos, são demais. Mas pegando essa questão do despertar da consciência, né, de quando teve o meu redespertar, eu tive uma experiência que foi uma projeção astral, que me marcou muito. E eu acho que, já que a gente falou sobre como tudo começou, faz muito sentido para mim, até porque eu contei essa questão de ter ficado desconectada muito tempo. E aí eu lembro que eu cheguei um dia, a gente já estava na pandemia, já estávamos na pandemia, e eu tinha terminado de trabalhar, estava trabalhando no home office nessa época, eu tinha terminado e fui para o quarto, eu coloquei um mantra, uma meditação. E sabe aqueles dias que você sente que tem algo para acontecer, mas você não sabe explicar muito bem o que é, mas está meio carregado, tem uma coisa estranha. Não sei se vocês já sentiram isso, eu sinto isso com frequência. Falando mais alto. Vai acontecer algo, mas você não sabe o que, mas vai acontecer algo. Aí eu lembro que eu tava me sentindo meio estranha, aí tomei um banho e falei, vou colocar um mantra, vou ficar aqui de boas, não sei muito bem o que é isso que tá acontecendo comigo. E isso foi a minha primeira, eu acho que posso falar que foi a minha primeira projeção astral consciente mesmo do que estava acontecendo. Porque eu deitei, coloquei um mantra, não vou lembrar, mas eu gosto muito de mantras xamânicos, então foi alguma coisa meio que nessa linha. Deitei. Quando, de repente, assim, eu sou muito de símbolos, de arquétipos. Sabem a cena do filme que a Alice tá caindo pelo túnel? Sim. Lá, que ela tá escorregando, ela cai, ela começa a gritar, e ela, mas tipo assim, eu ainda tô caindo e continua gritando. Foi mais ou menos a experiência que eu tive. Quando eu fechei o olho, eu fui projetada, assim, e comecei a cair, só que não era bem um túnel, era como se tinham constelações, universos, várias coisas, assim, passando ao redor, mas eu só percebia que eu tava caindo, e antes de chegar no fundo desse túnel, eu conseguia me segurar, assim, naquelas paredes, e eu segurava e ficava olhando assim,
naquele susto de quase cair. E aí eu olhava, era como se fosse o fundo de uma caverna cinza, com muita gosma, aquilo tudo muito escuro, muito sombrio, que sim, assim, trazendo de novo para os arquétipos, me lembra muito aquela caverna do Sméagol, do Senhor dos Anéis, sabe, aquele poço, aquele local assim, e eu vi uma mulher definhando, como se fosse o próprio Sméagol, só que uma mulher, né, e uma mulher definhando com aqueles olhos assim esbugalhados e só pele e osso, e tudo muito sombrio, de fato, e eu olhando para aquilo ali, né? E aí vinha uma voz reconfortante, talvez, falando, se você não... Porque nessa época foi logo quando eu tava voltando, entendendo? Começo de pandemia, tudo. E eu já tava meio na dúvida, tipo, eu vou para esse sobrenatural, eu vou para esse místico, eu vou para tudo isso mesmo, ou eu vou voltar para a inconsciência, né? Que eu estive lá atrás. E aí aquela voz, assim, foi um momento, né, bem turbulento, assim, por conta de tudo que a gente estava vivendo. E aí eu olhava para aquilo e veio essa voz falando, se você voltar, é isso que acontece. Porque foi ali que você estava sem a espiritualidade. E na hora que essa voz, que eu senti essa voz conversando comigo, tipo assim, passou um filme, porque literalmente era aquilo ali que estava acontecendo com a minha alma, com o meu self, com a minha eu verdadeira. Eu estava definhando anos atrás, né? Eu já tinha 2 anos que eu estava num processo de voltar para mim, mas antes disso era aquilo ali. Era aquela imagem caótica. E aí, quando eu olhei para aquilo ali, deu um susto. Assim, tipo, cara, eu não quero voltar para isso. Seja o que for que eu for encarar de agora em diante, o que eu sei é que eu não quero voltar para isso. E aí vinha aquele susto, eu ainda estava meio que me apoiando assim nas paredes para não cair naquilo ali. E de repente eu fui projetada para uma outra realidade, digamos assim. E aí, quando aquilo me puxou, eu me vi. Eu tive uma projeção. Eu me vi fora do meu corpo. Então, eu estava me vendo em pé. Eu estava em pé, do lado da cama. E eu me via. E eu lembro que eu comecei a ficar desesperada na projeção astral. Foi a minha primeira projeção. E eu tentava falar comigo. E, óbvio, eu não tinha reação. Eu pegava no meu pulso. Meu pulso meio que, tipo, não respondia. Eu, tipo, caraca, o que que eu fiz? Eu morri. Eu desencarnei. O que que aconteceu? Aqui eu começando a ficar muito desesperada, e aí só veio assim uma imagem da minha filha, e a essa altura ela estava na quarentena, né? Então eu lembro que foi mais ou menos comecinho assim da pandemia, porque ela entrava tipo para passar alguns meses, né? Tipo, a gente passado aquele período de 15 dias, e falar, vai ser 40 dias, depois vai ser 3 meses, enfim, né? E aí foi aumentando, ainda estava no começo, mas ela já estava alguns meses longe de mim, e aí me veio muito a imagem dela. E aí, quando veio a imagem dela na minha mente, né, o meu safe word, depois uma amiga minha que falou para mim que isso era, né, um gatilho, né, de voltar para o presente, e aí foi quando eu consegui voltar. E aí eu tava de fora, vendo, e eu vi o meu corpo pulando, assim, tipo, acordando, desesperada. Quando eu acordei, tipo, eu já não vi mais aquela projeção que tava fora, mas eu voltei desesperada, porque para mim parecia que isso tinha durado horas, né, fora no meu corpo e sem impulso. E aí foi, tipo, para mim foi uma experiência sobrenatural que me marcou muito, que foi a experiência de ver o que aconteceria comigo se eu de fato não tivesse me conectado de novo com o mundo espiritual, com o meu eu mais divino, com o meu sagrado feminino mesmo, e de ter essa projeção também astral de voltar com a minha filha, digamos assim, de ser meu safe word mesmo, tipo, ela é o que me mantém no aqui, no agora, no presente, fazendo tudo que eu faço para não ficar transitando, digamos, entre outros mundos. Então, foi uma experiência que me marcou demais. Então, acho que vale essa para compartilhar hoje. Aqui. Que experiência profunda. Realmente, a gente se perceber fora do nosso corpo é algo assim que a gente não consegue explicar com palavras, né? Como que o ego, ele explica o que está acontecendo com a mente, né? A gente se vê separado, e muitas vezes é o perispírito, né? Então são oportunidades da gente viajar entre mundos, ter um acesso até uma escola espiritual, por exemplo, onde a gente pode desenvolver alguns talentos, ou ir ali para um outro lugar. Até tem relatos de pessoas que vão para outros países, por exemplo, em perispíritos, como a Índia, né? Outros planetas, né? Quando a gente pode estabelecer aquela conexão com os seres das estrelas, né? Os nossos amigos estelares, e muitas outras possibilidades.
Não é, mas quando a gente está começando isso, é desesperador. É, E o medo de ir e não voltar, principalmente, que até é o que muitas pessoas têm medo, uma regressão akáshica. Você que trabalha com essa parte mais de regressão, com certeza escuta muito isso. Sim, inclusive se a pessoa pensar assim, eu tô com medo, ou tiver uma experiência muito forte, assim, de medo mesmo, né? Ou mesmo de alegria, de susto, ela volta pro corpo na mesma hora, muitas vezes. Então, o desafio é se manter ali, né? Mas para quem está começando, é bom estudar, é bom trabalhar o terceiro olho, ver se é isso mesmo que quer, porque tem muita coisa no mundo espiritual, né? Para a gente estar ali acordado. Que aí tem diferença, né? Entre sonhos oníricos, que a gente vai sonhar com coisas que a gente viveu durante o nosso dia, que tem vários simbolismos, né? E a projeção, que muitas vezes parece que é mais real do que estar aqui. Uhum. Porque o nosso corpo físico, o Wagner Borges fala, né, que é como se tivesse 15 toneladas aqui. Então, quando a gente vai para a experiência do espírito, a gente se sente mais leve, a gente sabe que é real. Assim, né? Então, aqui a gente pode compartilhar algumas experiências, né, oníricas, que muitas vezes vêm como previsões também, né, vieram previsões. Acho que é legal a gente falar sobre previsões. É isso, gratidão pela sua partilha. Enquanto você falava, eu me identifiquei bastante, porque faz parte da nossa magia enquanto bruxa também, né? Esses acessos nos sonhos, nas projeções. E eu também tive muitas projeções, por exemplo, antes de ter a minha filha, eu sabia que ia ser uma menina, né? Eu lembro que quando eu era mais nova, meu avô me deu uma blusinha cor de vinho, era uma regatinha, onde eu olhava para aquela regatinha e eu falava que um dia minha filha ia vestir essa regatinha. Eu era pequena, gente, era uma criança, mas eu sabia que eu ia ser mãe de uma menina. E aí começou o sonho, as projeções, onde eu via a Luna e eu abraçava. Era tão real, era tão sensorial, que quando eu acordava eu ficava sentindo uma falta, porque lá era muito real. Então, quando você ia falando assim, né, trazendo a sua experiência, eu fiquei assim, me conectando muito, porque faz muito sentido aqui. Tem tanta experiência real lá, que eu falo, às vezes eu acordo e falo assim, amor, eu senti gosto, eu senti cheiro. Não, é demais. Não, tem dias assim que eu acordo e eu fico, peraí, eu tenho que me situar se eu tava projetando, tipo, se uma projeção astral, se aconteceu aqui essa noite mesmo, eu tive uma experiência que eu acordei assim, calma, isso já aconteceu ou isso foi na projeção? Eu levei um tempinho, tipo, não, calma aí, foi projeção. Mesmo que foi uma situação muito de presente, né? Porque a gente tá falando de projeções, às vezes, mais futuras, mais extrasensoriais, ou muito mais além, mas essas projeções astrais chegam em um determinado tempo que a gente consegue viver elas assim, com coisas que vão acontecer em uma semana, 2 semanas, em espaço-tempo de meses, que é muito aqui e agora. Então, e essa que aconteceu hoje de manhã, para mim foi muito assim, né? Tipo, calma, peraí, é como se fosse uma mini previsão, né, de futuro, que a gente consegue acessar, não, mas ainda não foi, ainda não estava lá, mas está quase vindo, então tá. E tem vezes que nas projeções eu acordo meio assim, depois eu tenho um time de voltar e entender, não, tá, ok, entendi, foi uma projeção, porque senão eu emaranho. Eu vou falar com a pessoa, às vezes, mas você não falou? Não, Amanda, não. Deu, peraí, então foi lá. Então, real. Tudo certo, já liberei. Né? É sobre isso. E, que delícia. Assim, falar para vocês, nosso papo foi incrível, acho que superou. Eu já imaginava que seria muito legal, né, estar aqui, mas superou qualquer expectativa positiva, muito boa, a energia fluiu muito bem. E convidar, né, quem está assistindo não, né? Olha o vício, né, o hábito do YouTube. Quem está escutando, né, a galera que está escutando aqui, para deixar nos comentários, né, como é que foi o despertar espiritual, se está sendo, o que está passando, até essa questão das experiências sobrenaturais, né, que também podem estar sendo vividas. Compartilhem, porque a nossa intenção aqui é compartilhar. Então a gente quer que vocês também falem, que vocês contem como está sendo aí, para que a gente crie, de fato, uma comunidade, um clã de pessoas despertas. E, pegando o gancho, acho que semana que vem a gente pode super continuar nesse sobrenatural, né? Por gentileza, vai ser incrível essa jornada aí. Assim é. Assim é.
Então vamos em frente, né? A gente aqui precisa ter o quê? Simplesmente a coragem, né, de compartilhar as nossas vivências, né? E coragem é agir com o coração. Então aqui é abrir essas portas, né, esses portais internos, para que a gente possa acessar outras dimensões, que são outros universos, que é a gente mesmo. E por aí vai. Gratidão pela experiência, Amanda, por esse convite. Gratidão. Né, por todo esse processo. Então, gratidão a vocês também por toparem, né? Porque como você mesmo falou, eu já tô no YouTube e vocês estão começando agora a colocar a voz no mundo. E eu sei como é esse processo de começar. Então, gratidão por terem topado, né? Estar aqui semanalmente, a gente ancorando, trazendo em breve convidados, né? E convidadas também para esses nossos encontros, mas ancorando toda essa energia para que, de fato, a gente consiga fazer a diferença, né? Tem tanto conteúdo, infelizmente, de baixa frequência rolando e sendo expandido e compartilhado. Então, que a gente consiga unir as nossas forças para trazer algo diferente para as mídias, para trazer reflexão, autoconhecimento. Eu tenho certeza que a gente ainda vai ter momentos de muitas gargalhadas, mas também de muita emoção por aqui, lembrando, acessando essas realidades, esses portais internos que a gente vive. Então, e gratidão a quem está escutando também, né, por estar bancando aí também, entrar nesse nosso universo com a gente. Então, só gratidão por esse nosso primeiro episódio, um episódio piloto, e vão contando também pra gente como que a gente pode melhorar, como é que a gente pode refinar por aqui, porque somos todas novas, começando aqui, né, no Spotify, então que seja o começo de uma linda jornada. Assim seja, assim é. Gratidão aí pela partilha, por esse momento mágico, e virão muitos momentos aí gratificantes para todas nós, para trilhar essa jornada e estar conectada com pessoas que falam a mesma linguagem que nós. A gente vai conectar pessoas que estão ali na mesma sinergia, e bora para frente. Arro. Então é isso. Então, até mais, né, a galera que nos escuta. Semana que vem tem mais. Em breve, quem sabe, a gente monta um Instagram aí. Aí, Aline, a gente não tinha combinado isso. Mas não esperava por isso. Mas, de qualquer forma, acho que a gente pode ir compartilhando, por enquanto, os nossos Instagrams pessoais, né? E acho que cada uma quiser expor aqui, o meu é @AmandaBaragiola, então até para estar divulgando sempre lá para a galera, para vocês ficarem por dentro de quando vão ter episódios. Aline, quer compartilhar seu Instagram? Meu é @psico.terapeuta_Aline. Meu é @nunisheila74. Sejam todos bem-vindos. E assim a galera vê os nossos rostos também, né? Quem tiver curiosidade em saber quem está por trás das vozes. Sim! Pronto. E é isso. Então, por hoje, eu acho que ficamos por aqui. Semana que vem tem mais e só gratidão. Arro. Gratidão. Gratidão.